Há 6 anos, eu comprei um sonho. Ou pelo menos foi isso que me venderam. Me disseram que eu poderia conquistar a liberdade. Liberdade financeira, geográfica, de tempo. Liberdade para viver a vida do meu jeito. E para alguém que tem a liberdade como um dos maiores valores da vida, aquilo parecia perfeito. Então eu comprei a comunidade, ouvi o mentor, ouvi os especialistas, segui os métodos e absorvi tudo o que me ensinaram sobre sucesso, sobre marketing, sobre negócios, e a mensagem era sempre a mesma. Trabalhe enquanto eles dormem, descanse depois, responda a clientes a qualquer hora, aproveite cada minuto, quem para fica para trás, quem desacelera perde as oportunidades, quem quer resultados precisa estar disposto a fazer sacrifícios. Pois é, e eu acreditei. Acreditei porque aquelas pessoas tinham resultados, porque aquilo parecia ser lógico e obviamente porque eu queria crescer. E sabe qual é a parte mais perigosa dessa história? É que ela funcionou. Meu trabalho expandiu, minha atuação cresceu, meu faturamento aumentou, minha presença digital expandiu. Realmente os resultados apareceram, mas ninguém me contou o preço disso. Ninguém me contou que existe uma diferença enorme entre construir uma vida e sacrificar ela. Ninguém me contou que existe uma diferença enorme entre ambição, compulsão e obsessão. Ninguém me contou que algumas pessoas estão chamando de sucesso aquilo que está destruindo elas por dentro. E hoje eu consigo enxergar isso com clareza porque eu vivi as consequências. Durante 2 anos consecutivos eu tive crises severas de burnout, mas a última crise foi difícil, foi diferente. Ela me obrigou a olhar para algo que eu estava evitando há muito tempo. Eu conseguia pensar normalmente, sabia exatamente o que eu queria dizer, mas na hora de me comunicar, a minha fala embaralhava todinha. As palavras não saíam claramente ou saíam confusas, desorganizadas, sem clareza, e você não tem noção, ser de luz, de como aquilo me aterrorizou, porque eu sou terapeuta. A minha voz é minha ferramenta de trabalho. O meu trabalho acontece através da comunicação e de repente eu não conseguia mais falar, eu não podia mais confiar na minha fala. E foi nesse momento que eu percebi uma verdade muito difícil de aceitar. Eu tinha entrado nessa jornada para conquistar a liberdade, mas já não era mais livre. O meu trabalho controlava meus horários, controlava meus pensamentos, a minha energia, a minha capacidade de descansar e até o meu corpo. Eu estava vivendo exatamente o oposto daquilo que eu tinha buscado. E essa é a armadilha que aprisiona tantas pessoas, porque o workaholismo raramente se apresenta como uma doença. Ela se apresenta como uma virtude. Ela veste a roupa da disciplina, da ambição, da produtividade, da responsabilidade, da alta performance, como dizem os gurus por aí. Por isso, tantas pessoas passam anos sem perceber que estão adoecendo. Pesquisadoras como Janet Spence e Ren Robbins estudaram esses padrões durante anos e identificaram algo importante. O workaholismo é a incapacidade de desligar. É quando o trabalho deixa de ser uma atividade e passa a ser uma necessidade psicológica. A pessoa pode estar de férias, mas continua trabalhando mentalmente. Pode estar com a família, mas continua trabalhando mentalmente. Ela pode estar assistindo a um filme ou tentando descansar, mas ela continua produzindo mentalmente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a desacelerar, achei que o problema era físico. Achei que bastava trabalhar menos, mas descobri rapidamente que o problema era muito mais profundo. Porque quando eu finalmente parava, a culpa aparecia. E eu sentia que estava perdendo tempo, que eu estava ficando para trás. Sentia que estava sabotando o meu próprio futuro. Durante muito tempo, eu acreditei que descansar era uma forma de fracassar. Afinal, uma parte de mim aceitou as crenças doentias daquela comunidade que pertenci. Mas eu consegui com o tempo liberar essa camada. Mas você acha que terminou aí? Não. Eu encontrei uma camada ainda mais profunda. A ansiedade,
o vazio, o desconforto, a sensação de que alguma coisa estava errada e eu usava o trabalho para não precisar olhar e sentir isso. Então, às vezes, eu não estava mais trabalhando fisicamente com a desculpa que ia me libertar do workaholismo, mas continuava trabalhando mentalmente. Minha mente começava imediatamente a procurar novos problemas para resolver, novas estratégias, novos projetos, novas tarefas, novas preocupações. E foi aí que eu compreendi algo que ninguém tinha me ensinado. O meu trabalho tinha se tornado uma ferramenta de fuga, porque quando você está ocupado o tempo inteiro, você não precisa sentir, você não precisa olhar para os seus medos, para os seus vazios, para as suas inseguranças, você não precisa olhar para as perguntas difíceis da vida, você só continua correndo, e correr se torna uma forma mais confortável do que sentir. Muitas pessoas acreditam que o workaholismo nasce da ambição, mas ela nasce na verdade da sobrevivência. Afinal, existe uma ferida muito comum por trás desse padrão. A crença de que o seu valor depende do quanto você produz, a crença de que você precisa merecer o descanso, a crença de que você precisa justificar a sua existência através de resultados e, principalmente, a crença que você é insuficiente e que fazer é obrigatório. Quando essa programação existe, descansar gera culpa, porque a mente interpreta descanso como ameaça. E foi exatamente por isso que eu precisei parar completamente. Fiquei 6 meses sem atender. 6 meses. Uma terapeuta que não atendia. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, mas também um dos mais transformadores, porque eu precisei fazer algo que nunca tinha feito por mim de verdade. Olhar para mim. Fazer terapia. Questionar minhas crenças, meus valores, meus objetivos, questionar quem eu era sem trabalho, quem eu era além de ser a terapeuta espiritual. E aos poucos eu comecei a perceber uma coisa. Eu estava perseguindo um modelo de sucesso que não era meu. Eu estava correndo atrás de uma vida que outras pessoas consideravam ideal, não a vida que fazia sentido para mim. E isso foi muito doido porque eu percebi que eu estava trazendo para mim uma versão de sucesso e prosperidade que o mundo me vendia e não sabia nem sequer o que era sucesso e prosperidade para mim. E foi nesse momento que a espiritualidade teve um papel muito importante nesse processo, porque ela começou a me mostrar algo que eu nunca tinha aprendido: valor. A espiritualidade, com duras penas para mim, né? Porque quem passou pela jornada de dor fui eu. Aqui eu tô te contando de forma leve, mas foi uma jornada muito difícil. Ela veio me ensinar que o meu valor não dependia do mercado, das recompensas, dos aplausos, dos status. O meu valor é inato de ser quem eu sou. E quando eu vivo em alinhamento com quem eu sou, eu consigo gerar valor na vida das pessoas. Mas a partir do momento em que eu gero valor na vida das pessoas, não significa que aí sim eu sou uma pessoa valorosa. Não. O meu valor existe porque eu existo. E o valor que eu gero na vida das pessoas é só eu transbordando aquilo que eu já sou. E isso foi libertador. Mas existiu aprendizados ainda mais profundos que ocorreram durante a minha noite escura da alma. Durante esse processo eu descobri que eu sou uma pessoa simples. Eu não sonho com mega mansões, nem com coleção de carros ou com uma vida de ostentação. O que eu quero é muito mais simples. Uma cabana confortável no meio das montanhas, com um rio bem limpo passando na frente, ou uma cachoeira, uma família feliz, um homem maravilhoso para eu chamar de lobão e meu, pessoas que eu amo por perto. E claro, a oportunidade de servir através do meu conhecimento, das minhas experiências. Essa é a minha riqueza, essa é a minha definição de sucesso. E naquele momento eu percebi algo assustador. Eu estava sacrificando exatamente aquilo que mais importava para conquistar algo que nem fazia parte dos meus verdadeiros valores. E o choque final veio durante uma meditação, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu me conectei com uma versão de mim mesma, só que ela estava no futuro. Ela aparentava ter cerca dos seus 50 anos, aparentava ter conquistado riqueza, estabilidade, tinha conquistado tudo aquilo que eu acreditava que queria. Mas quando ela olhou para mim, ela não parecia feliz, e sim arrependida. Ela me disse algo que mudou a minha vida, as minhas escolhas. Ela disse: nós trabalhamos muito, conquistamos tudo,
Mas agora a mamãe não tá mais aqui. Nós não alimentamos amizades, nós não cultivamos um relacionamento. Nós temos tudo, mas não temos nada. E você aí ainda pode mudar essa história. Ser de luz, quando eu vi aquilo me atravessou profundamente. Porque naquele instante eu entendi uma verdade simples. O tempo não pode ser recuperado. O dinheiro volta, as oportunidades voltam, negócios podem ser reconstruídos, mas o tempo não volta. Os momentos não voltam, as pessoas não voltam. E foi naquele dia que eu comecei a desacelerar. Comecei a criar espaço para a vida, espaço para minha família, para os meus pets, para o descanso, para a presença, para poder existir. E com tudo isso eu quero te deixar uma reflexão muito séria. Porque se você sente culpa ao descansar, se sua mente nunca desliga, se você sente que nunca fez o suficiente, se nenhuma conquista parece satisfazer você por muito tempo, se sua identidade inteira está apoiada naquilo que você produz, você precisa olhar para isso. Porque o workaholismo não rouba apenas a sua energia, ela rouba a presença, ela rouba a saúde, relacionamentos, experiência, rouba memórias, rouba partes inteiras da sua vida enquanto convence você de que você está construindo um futuro melhor. Eu sei porque eu acreditava nisso. E essa foi a maior armadilha que eu pude perceber que o workaholismo tem. É que ela faz você sacrificar o presente em nome de um futuro que nunca chega. Sempre existe mais uma meta, mais um objetivo, mais uma conquista, mais um degrau, mais um nível. E a sua vida, o que realmente importa, vai ficando para depois. Até que um dia você percebe que estava tão ocupado ser de luz construindo uma vida que você esqueceu de vivê-la. E é sério, eu não desejo que isso aconteça com você. Então nesse momento eu quero deixar uma prática para você fazer. Eu quero que você escolha uma pessoa especial para você ou o seu pet, não sei, algo que seja importante na sua vida, é que você tire um tempo para desligar do trabalho e ficar vivendo com essa pessoa, com esse pet ou com essa situação que você escolheu com presença. Quando vir os pensamentos sobre trabalho, porque eles vão vir, eu quero que você só deixe eles passarem e escolha conscientemente estar no aqui e no agora. Olha, sente o teu coração, olha nos olhos do teu pet ou da pessoa que você escolheu compartilhar esse momento. Esteja ali, ouça atentamente, escute, sinta aquele momento de verdade. Ao longo da sua vida, vai tentando trazer mais momentos como esse. Aprenda e se permita desconectar do trabalho, porque vai ser muito triste para você chegar em determinado momento da sua vida e ver que seu trabalho te fez conquistar tudo, mas te fez perder tudo de bom também. Você não vai querer viver com isso, você não vai. E se você conhece outra pessoa que é mega fissurada em trabalho e que precisa dessa mensagem, compartilha com ela. Eu fiz esse vídeo com a intenção de trazer consciência e libertar muitas pessoas desse padrão. Às vezes ela só precisa ouvir essa mensagem para que algo bom desperte no coração dela e ela possa mudar a vida dela de uma forma muito profunda. Então eu conto com você. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre algo igualmente doloroso, tá? Eu vou te explicar por que algumas pessoas finalmente alcançam aquilo que sempre quiseram. Elas conquistam a meta, ganham mais dinheiro, constroem um negócio, realizam um sonho e ainda assim carregam um vazio que nada parece preencher. Porque algumas feridas não desaparecem quando a meta é alcançada. Elas apenas se tornam mais visíveis. E quando isso acontece, a pessoa descobre que ter e alcançar não é tudo. É a famosa ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu sou a Camille, a loba, e te espero no próximo vídeo. Até lá!